Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Átila Almada. Tá chegando a hora de cantar adeus ano velho, feliz ano novo, de inundar o WhatsApp de correntes e mensagens com aqueles desejos, tantos desejos de fazer metas que você não vai cumprir e de reclamar da uva passa na comida. Mas antes, você está aqui para assistir comigo a retrospectiva artística de 2023, que já é uma tradição aqui do nosso canal. Bora lá? Em 1973, portanto, exatamente 50 anos atrás, o poeta Vinícius de Moraes, muito comovido, escreveu um texto sobre a perda de 3 grandes vates da cultura mundial, 3 amigos de Vinícius, que se foram naquele ano de 73. São eles 3 Pablos, por coincidência, mesmo nome: o poeta chileno Pablo Neruda, o violoncelista espanhol Pablo Casals e o grande pintor espanhol Pablo Picasso. Vinícius dizia esse poema em shows do chamado circuito universitário por cidades do interior do Brasil, em que ele era acompanhado por Toquinho e pelo quarteto em si. O poema tinha por título Breve Consideração à Margem do Ano Assassino de 1973. E começava assim: que ano mais sem critério esse de 73? Levou para o cemitério 3 Pablos de uma só vez. 3 pablões, não 3 pablinhos, no tempo como no espaço. Pablos de muitos caminhos. Neruda, Casals, Picasso. Eu peço licença ao poeta para dizer: que ano assassino esse de 2023? 50 anos depois de Vinícius, a música e as artes, em geral, só para ficarmos neste campo, perderam grandes nomes. E eu quero homenagear essas pessoas que se foram em 2023. Fiz uma lista em ordem alfabética para não cometer nenhuma injustiça. E depois dessa lista vou apresentar 5 nomes que me marcaram muito especialmente. 2 deles, artistas pelos quais eu nutri grande admiração, e 3 que eu conheci e tive o prazer de chamar de amigos. Antes de chegar ao ano de 2023, porém, eu quero fazer memória a aniversários de passagem, aniversários de morte, de 2 personalidades muito interessantes da música brasileira. No dia 11 de julho deste ano, 11 de julho de 2023, comemoraram-se, não é o termo comemorar, mas não se lembrou, né? Passou em brancas nuvens, foi triste isso, ninguém falou disso, deveria ter sido comemorado o legado de um grande cantor, aí sim, comemorar o legado de Agostinho dos Santos, um cantor de voz aveludada, cantor ali da era pré-bossa nova, que participa inclusive do grande concerto da bossa nova nos Estados Unidos. Agostinho, que registrou lindamente canções como Balada Triste, parcerias de Tom e Vinícius, estava indo para Atenas, na Grécia, cantar música brasileira em um festival. Como não havia voos diretos entre o Brasil e a Grécia, e aliás não há até hoje, houve nos anos 90 apenas por um curto período de tempo, Agostinho precisou fazer conexões. Ele saiu do Rio de Janeiro em um voo que pararia em Paris e Londres, e aí ele pegaria sua conexão para Atenas. Porém, ao aproximar-se de Paris, o avião sofreu um incêndio e caiu a alguns segundos do pouso no antigo aeroporto de Orly. O avião caiu sobre um campo de cebolas, e Agostinho, assim como quase todos os passageiros, digo quase porque apenas um sobreviveu, Agostinho pereceu por ter inalado a fumaça tóxica que se espalhou pela aeronave por conta de um incêndio que a devastou e a levou à queda. No dia 2 de abril deste ano, 2 de abril de 2023, foram-se os 40 anos de morte da Sabiá do Samba, a imortal, imensa e inesquecível Clara Francisca Gonçalves, mineira de Caetanópolis. Sim, falando Clara Francisca Gonçalves, talvez você não saiba quem é, mas se eu disser Clara Nunes, a coisa muda. Essa grande voz, essa cantora que trouxe para o primeiro plano da música brasileira não só o samba, mas também a qualidade absoluta nas interpretações, na afinação e, mais importante do que isso, um legado de respeito, de reverência às religiões de matriz africana por meio do samba. Imortal Clara, que faleceu após complicações de uma cirurgia de varizes. Ficou 1 mês em coma e, como eu disse, nos deixou no dia 2 de abril de 83, há 40 anos. Bom, vamos lá a quem se foi, a quem virou eternidade, virou estrela, a quem fez a sua passagem neste ano de 2023. Citando inclusive Vinícius, letra de Vinícius de Moraes, música também
de Carlos Lyra, um dos que está nessa lista. É tão triste se sentir saudade. Saudade de Aracy Balabanian, grande atriz, Dona Armênia, vou botar este predinho na Chon, a Cassandra do Sai de Baixo, tantos outros papéis memoráveis. Astrude Gilberto, cantora, primeira esposa de João Gilberto, o mago da bossa nova, foi com ele para os Estados Unidos e, separada dele, lá ficou e construiu carreira. Infelizmente ignorada aqui, mas cultuada nos meios de bossa e jazz dos Estados Unidos e da Europa. Grande músico Bebeto Castilho, flautista, também intérprete, cantor com uma voz extremamente agradável, histórico por fazer parte do grande Tamba Trio, um dos trios dos anos 60 que acompanharam a nascente MPB, à época ainda atendendo pela sigla de MPM, ou Música Popular Moderna. Carlos Lyra, o parceirinho 100% de Vinícius, melodista de Minha Namorada, de Primavera, nos deixou aos 90 anos. Da geração bossa nova também, Doris Monteiro. De fora do Brasil, o pintor colombiano, o grande pintor Fernando Boteiro. Do samba paulista, Germano Matias. Do jornalismo, e eu coloco aqui porque fez do jornalismo uma arte, Glória Maria. Da música estrangeira, Harry Belafonte, cantor e ativista de causas raciais, cantor dos Estados Unidos, que fez uma longa carreira de quase 70 anos na música. O nosso gênio, o Dom Nato, João Donato, melodista incrível da MPB e com fortes ligações com o jazz. A lenda da guitarra tropicalista, Lenny Gordon, que gravou guitarras em discos históricos de Gal Costa, por exemplo, nos anos 60, em Divino Maravilhoso, Meu Nome é Gal e outras. Lisa Marie Presley, a filha de Elvis, também em 2023. Lolita Rodrigues, a atriz, a amiga, a parceira 100% de Nair Hebe. O publicitário que fez da publicidade uma arte, Mauro Salles. O escritor Milan Kundera. Na moda, no estilo, nos perfumes, Paco Rabanne. A doce, amada e avó de todos nós, Palmirinho Onofre. Paulo Caruso, genial cartunista. A cantora Tina Turner, que driblou preconceitos para se tornar um dos maiores nomes do rock. A voz inesquecível de Tony Bennett e o saxofonista e inspiradíssimo músico Wayne Shorter. A estes, minha homenagem. E agora, vamos aos 5 que mais me marcaram. Eu começo com a escritora Nélida Pinhon, primeira mulher, inclusive, a presidir a Academia Brasileira de Letras. Escreveu romances, contos, crônicas, uma das quais eu recomendo aqui, que me toca especialmente, chamada A Máscara do Meu Rosto. Publicado em 1997, se você digitar A Máscara do Meu Rosto em sites de busca, é um texto que vale a pena ler. Vale a pena e vale pelas penas que retrata, pelos disfarces que nós fazemos no nosso dia a dia, pelas máscaras que usamos como meio de sobrevivência. Viva essa grande escritora que nos encheu de orgulho e palavras de reflexão. Saudade também do menestrel, humorista, compositor, cantor, multitalentoso, multifacetado Juca Chaves. Que grande cara, que pessoa incrível. Um cara que, além do seu talento, levou a causa da adoção por todo o Brasil, adotar Maria Clara e Maria Morena, e fazer relação duas Marias nascidas do coração, música em homenagem a elas. Um humorista extremamente perspicaz e talentoso nas suas piadas, nas suas tiradas. Alguém que compôs músicas muito interessantes, que foi do lirismo absoluto de Por Quem Sonha Ana Maria, para a graça de Nariz, ai meu nariz, com um nasal sensual, crítico social, crítico mordaz dos erros brasileiros, que não teve medo de militar, de direita, de esquerda, de político nenhum, e sempre fez da sua obra, da sua arte, da sua voz, uma voz contra o que estivesse errado no país. Saudade, grande Juca. Rita Lee, puxa, Rita, difícil, né? Minha adolescência vendo shows de Rita Lee, tive o prazer de ver 4 shows da nossa rainha do rock, que nos últimos anos de vida lutou brava e dignamente contra um câncer de pulmão e teve a coragem de fazer uma segunda autobiografia falando disso. Rita foi inspiradora para mulheres, Rita emancipou muitas mulheres, Rita quebrou tabus
com suas letras, seu comportamento, sua irreverência, seu humor. Rita Lee foi muito maior do que ela mesma talvez tenha entendido, mas ela é eterna e o seu legado de músicas, de reverência, mas acima de tudo, o seu legado de força são incríveis. Eu disse que eram 5 pessoas, eu errei na conta, são 6 e agora eu percebi, mas eu não vou voltar ao vídeo. Perdoem o tio Átila é de humanas. Agora eu vou para 3 pessoas que me marcaram muito, que são pessoas que eu conheci, que eu tive a honra de chamar de amigas, pela arte que fizeram, pelo tempo que convivemos, e enfim. Vamos lá. No dia 11 de abril, terminando meu trabalho na escola, eu entro no carro e vejo uma mensagem: Átila, Sinara faleceu. Eu tomei um susto. Sinara era uma das cantoras fundadoras do inesquecível, único, mágico Quarteto em Si, o maior conjunto vocal brasileiro de todos os tempos. Não tenho o que dizer das músicas que o Quarteto em Si gravou, dos discos que elas fizeram com Bebeto Castilho e o Tamba Trio de Luiz Essa. Fizeram um disco chamado Som Definitivo em 1966 e não tem título melhor para essa obra. Uma obra-prima da música popular brasileira. Se puderem, ouçam. Quarteto em Si de Tempo e Artista, um disco comemorativo dos 30 anos de carreira em 94, que eu tenho no meu coração. Quarteto em Si das parcerias com o MPB4, Quarteto em Si que gravou o grande Sidney Miller. Puxa vida, quanta coisa linda. Sinara, com 78 anos, por complicações de uma cirurgia, faleceu no Rio de Janeiro. Sinara, que era uma baixinha ligada no 440 volts, ela tinha 1,5 m de altura, mas tinha uma força para batalhar pelos seus ideais, pelo que achava justo musicalmente, pela música que fazia, pelos amigos. Amiga dos amigos, leal, sincera, talentosa, grande cantora. Foram 20 anos de amizade que começaram com um poema que eu mandei para o Quarteto em Si e que elas responderam uma a uma. Sinara foi de repente e deixou um grande vazio na música e nos corações das pessoas que a conheceram. No dia 24 de julho foi a vez de Leni Andrade Lima, ou Leni Andrade, como era o seu nome artístico, seu nome real também. Leni tinha 80 anos e vivia no Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, já não estava muito bem de saúde, mas o legado de Leni Andrade, para quem gosta de música popular brasileira, de bossa nova, de samba e da fusão de tudo isso com jazz é enorme. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, Leni Andrade, e só ela, era comparada à diva maior do jazz, Ella Fitzgerald. Leni Andrade fazia improviso, fazia sketch, ela tinha uma voz quente, uma voz de contralto, e eu dizia, e ela dava muita risada quando eu falava. Uma vez ela me perguntou, mas o que você sente quando você ouve a minha voz? Eu falei, Leni, sua voz dá um tesão na gente? Dava, era gostoso, sabe? Era um prazer de ouvir a música, de ver aquela mulher no palco, também baixinha, se transformando em enormidade, com aqueles acordes, com aquele swing. Eu conheci a Leni em 2012, depois de um show em que eu levei muitos CDs para autografar. E só tinha eu lá esperando para autografar os CDs, e eu perguntei para o Djalma, que era o produtor dela, se ela podia vir. Ele falou, não, ela vem sim. E ela veio só para falar comigo, do Sesc Belenzinho aqui em São Paulo. Eu falei, olha, Leni, eu trouxe alguns CDs para você, você pode escolher 1 ou 2 para autografar? Ela falou, quantos você tem? Quando eu abri, eram uns 15. Ela falou, não, eu vou autografar todos. E sentou e conversou, e falou, nossa, nós temos que conversar, temos que ser amigos. E daí nós passamos a nos corresponder. Eu chegava cedo aos shows dela quando ela vinha a São Paulo. Foram muitas histórias de camarim, muitas conversas. Leni era uma pessoa de uma delicadeza ímpar. Em um dos shows em que minha mãe iria, mas acabou não passando bem, Leni mandou a ela um vaso de tulipas. Enfim, era uma pessoa formidável, uma enciclopédia de música e cheia de histórias para contar, e com uma humildade que só os grandes tiveram. Faz muita falta como pessoa e faz uma falta na música brasileira, porque o lugar dela foi só dela. Só Leni fez o que ela fez e ninguém vai chegar nem perto. E por fim, no dia 22 de outubro, a outra baixa do Quarteto em Si, Siva.
a mais velha, a fundadora, a que nunca abandonou o barco. A Siva foi a única que esteve presente em todas as formações do quarteto, desde 1964. Como dizia Cibele, que foi a primeira das irmãs que nos deixou lá em 2014, a Siva é a timoneira do quarteto. O quarteto em si existiu e resistiu por 59 anos, graças a Siva Ribeiro de Saleite, essa baiana de Ibirataia, nascida no dia 18 de março de 1938, e que veio para o Rio de Janeiro com o desejo de cantar. Siva, que se formou em letras, foi professora de português como eu sou, e que tinha uma alma maior do que o mundo, uma bondade. Siva não dizia nada que não fosse amor, não cantava nada que não fosse o bem, não desejava nada que não fosse lindo, e não oferecia nada se não fossem bons abraços, e conselhos e delicadeza. Quando eu falei de cenário de um poema que eu mandei para o quarteto em si, eu escrevi um poema e mandei para a gravadora delas no Rio de Janeiro, na época a CID, isso em 2003, 20 anos atrás. Imaginem, eu era um garoto de 16 anos, eu acabei de fazer 37. E Siva era do dia 18 de março, né? No dia 19 de março, um dia depois do aniversário dela, eu estava sentado em casa, era noitinha, e tocou meu telefone e eu atendi. Por favor, o Átila, é ele. É a Siva. Eu dei um pulo na cadeira, minha mãe ficou branca no sofá, tomou um susto. Falei, mãe, é a Siva do quarteto em si. Cara, era minha ídola, alguém que eu desde criança ouvia e amava, ligando para agradecer o meu poema. Eu fiquei em choque, eu acho que eu não acreditei, mas era verdade, né? E foi verdade durante 20 anos. Além da música que eu acompanhei, vi shows memoráveis do quarteto em si, tive muita sorte. Siva escreveu um texto para um livrete de poemas que eu fiz em um recital em 2008, na Casa das Rosas, um recital chamado Água, entre o Rio e o Mar. E ela dizia que eu era o poeta que o padrinho dela, Vinícius de Moraes, gostaria de ter conhecido, que muito me honrou. Eu tenho esse texto guardado, claro. E em 2019, Siva escreveu o prefácio do meu primeiro livro, Era uma Vez um Trem, Crônicas Ferroviárias Paulistas, contando a história dela com a ferrovia quando ela era estudante na Bahia e depois professora no Rio de Janeiro. Siva era um girassol. Ela só se virava para onde tinha luz. E além de ser um girassol, ela é extremamente generosa, porque ela nunca ficou com essa luz para ela. Em forma de música, em forma de ações, em forma de humanidade, Siva repartiu essa luz com todo mundo que chegou perto dela. É um amor muito grande que eu tenho no meu coração por Siva, por Sinara, por Leni, e uma falta imensa, mas são esse ano mais 3 estrelas no meu céu. Bom, eu espero que você tenha se emocionado como eu nessa retrospectiva, tenha lembrado das pessoas, tenha se lembrado das pessoas que eu falei aqui. Claro que faltaram muitas, eu escolhi algumas, porque senão esse vídeo ficaria grande demais. E eu desejo de coração para você e para sua família um 2024 de realizações, alegrias, paz, bênçãos. Um ano melhor que o ano de 2023, porque 2023 foi um ano duro, difícil, um ano de perdas, de orfandades. Vinícius de Moraes terminava o seu poema assim: 3 publicíssimos Pablos, Casals, Picasso, Neruda. 3 Pablos de muita agenda, 3 Pablos de muita ajuda. 3 líderes cuja morte o mundo inteiro sentiu. E agora eu vou dizer os últimos 2 versos de Vinícius. Vinícius se referia a 1973, mas eu peço licença ao poeta para me referir a 2023, o assassino ano de 2023. Como dizia Vinícius, e eu atualizo para 50 anos depois: ô ano triste e sem sorte, vá pra puta que eu pariu.